Saudações, temos aquele filme Missão Impossível. Tananana, tananana. Então, são 17h40. A frutaria que vende as coisas baratas fecha em 20 minutos. Temos que ir atrás antes que feche, porque precisa achar banana da terra. E minha mãe quer fazer tipo uma farofinha. Não sei se vocês viram, provavelmente não, né? Domingo passado eu fui na feira e consegui comprar um pedaço de suíno, costela, muito bem cortado, seu João, de mais ou menos 1,5 kg. E vai ser nosso almoço de domingo. Aí reunimos o bando, né? Para decidir mais ou menos o que cada um vai fazer. E a minha parte é comprar os ingredientes para farofa de banana da terra com bacon. E eu vou fazer a salada. Só que vai ter que fazer duas, porque minha mãe e eu gostamos muito de almeirão, mas meus irmãos não, né? Então vai fazer de alface e de almeirão. Vamos ver. Eu gosto dessa hora do dia, né? Pouco depois da hora dourada, o clima fica bem apetecível, não fica tão quente. Acabou não chovendo. Eu vim para casa mais cedo, com medo da chuva, e acabou não chovendo. O que é uma lástima, né? Eu preferiria ter molhado. De toda forma, eu gostaria de mostrar para vocês alguns vídeos. Um sobre a questão da religião evangélica, particularmente neopentecostal, mas não só neopentecostal. É importante a gente ver que os presbiterianos são um povo muito complicado, né? Eles colaboraram ativamente, muita gente ligada à igreja presbiteriana colaborou ativamente com a ditadura militar, né, com a formação de elites radicalizadas. Eu nem preciso dizer que determinados tipos de, por exemplo, hipoteticamente, ex-promotor vagabundo e ladrão era presbiteriano, e assim, não é só um fiel qualquer da igreja, não. Era um tipo bem representativo do que são os presbiterianos. Então a gente sabe que existe uma diferença entre pentecostal, neopentecostal e protestante clássico. Mas a gente sabe quem são os presbiterianos em particular, e também sabe de onde vieram os batistas, né? Sul dos Estados Unidos, e não eram os negros, não, era o outro lado, que colocava eles pendurados em árvore, certo? Então a gente tem consciência disso. E a nossa questão aqui, evidentemente, não é religiosa. Não é religiosa. A nossa questão aqui é que, historicamente, determinados grupos protestantes, e aí está falando em particular dos presbiterianos e dos batistas, junto com igrejas pentecostais, é só vocês procurar as páginas policiais e vocês vão ver N notícias sobre pastores da Assembleia de Deus e grupos neopentecostais, que foram essas igrejas caça-níqueis que surgiram a partir dos anos 1980. Não estamos falando nominalmente, assim, cheio de gente à toa. Não vamos fazer isso não, isso é baixaria. A nossa crítica é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é o foco, certo? A teologia da prosperidade é o foco. A questão é a teologia da prosperidade. Ela, cara, vou falar para vocês. Bom, é difícil comentar algumas coisas sem fazer com que determinadas pessoas possam ficar chateadas. Algumas pessoas ficam chateadas, certo? Porque
Quando fala igreja católica, fala, porra, a igreja católica fez umas escrotices, fez, teve um passado complicado. Aí quando fala a questão das bruxas, eu falo, cara, bruxa é uma coisa mais protestante. Você está confundindo. Onde se queimou bruxa com gosto de gás foi na Alemanha, no Reino Unido e na Suíça, em territórios protestantes. Não foi católico, não, você está confundindo. O que a gente fazia, e é claro que eu não me orgulho disso, era queimar hereges. Isso a gente fez. Nosso mal é esse. Né? A igreja católica, na sua autodefinição, é santa e pecadora. Então, a minha fé cometeu erros. Isso é inquestionável. Mais recentemente, o Papa, Santo Padre, tem adotado umas posturas bastante defensáveis. Certo? Bastante defensáveis. Ele tem se mostrado um ser humano digno de ocupar aquela cadeira. Mas aí a questão não é religiosa, sabe? Se a gente ficar preso em religião, sabe, sem discutir a teologia da coisa, a gente vai por um caminho perigoso. A própria Igreja Católica teve aqueles padres, né, ligados a emissoras de TV que apareceram num vídeo famoso pedindo dinheiro para o bolsonarismo. Então, não escapa muita gente, não. Não escapa muita gente. Os meus irmãos kardecistas, tem o Divaldo Pereira Franco. Complicado. Acho que aqui no Brasil, das religiões cristãs, não escapa nenhuma, não. Infelizmente. Então a gente não vai focar no nome. Mesmo que a gente reconheça uma inegável preponderância de evangélicos, em especial neopentecostais. A gente vai focar no problema. E o problema que faz com que essa gente deva ser tratada cuidadosamente, claro, e dentro do máximo respeito possível, mas deva ser tratada como adversária. E alguns como inimigas, que são da classe trabalhadora. Certo? Os carismáticos católicos, os neopentecostais, virtualmente todos, os pentecostais em sua maioria, os presbiterianos, os batistas, a linha dos kardecistas, do qual o Divaldo Pereira Franco é o maior representante, são inimigos da classe trabalhadora. E a gente tem que ter clareza quanto a isso. São inimigos da classe trabalhadora. Não só no sentido de que as bancadas políticas votaram em todas as ocasiões possíveis contra os direitos dos trabalhadores. A bancada evangélica foi extremamente fiel na luta contra a classe trabalhadora. Ela votou em peso na, como é que eles chamaram? Retirada dos direitos, reforma trabalhista. Votou em peso na reforma previdencial, votou em peso na reforma do ensino médio. Então a bancada da Bíblia votou em peso contra os trabalhadores e as trabalhadoras, em peso. Isso é indiscutível e não tem discussão. Porque os fatos estão aí. Esses são os fatos. Tá certo? Eu não estou inventando, não são vozes da minha cabeça, não. São os fatos. A bancada evangélica foi provavelmente, junto com a bancada ruralista, a que mais se empenhou em roubar direito de trabalhadores e trabalhadoras. Certo? A aliada mais fiel do regime político anterior. Então eles são inimigos da classe trabalhadora. Isso aí não é eu que estou dizendo, não. Eles escolheram para si esse papel. Tá aberto. Deixa eu só comprar as verdurinhas. Compramos nossas verdurinhas. Aqui, ó. Tem repolho, pepino branco, banana da terra, uva passa, que mais? Ah, batata doce. Isso. E o mais importante, como eu paguei no Pix, eu consegui pegar R$6 em dinheiro. Dinheiro esse que é fundamental para conseguir comprar uma pelota, porque o Curió não vende no Pix, nem no cartão, nem no nada, tem que ser no dinheiro. Aí
né? Fico com vontade de comer pelota muitas vezes. Ah, comprei limão também. Fico com vontade de comer pelota muitas vezes porque não tenho dinheiro em espécie. Só que dessa vez eu fui esperto e me antecipei, né? Vou poder jantar pelota. Eu tomei por norma recentemente não comer depois que anoitecesse. Então vai ser o prazo de eu chegar lá em casa, pegar as folhas externas desse repolho, picar, jogar um limãozinho e comer junto com pelota. Normalmente vem um pedaço de mandioca e farinha, né? Uma ótima janta, bem nutritivo, verdura, proteína e amido. Mas voltando ao nosso assunto, né? Nós não estamos aqui para discutir dieta de caipira. A questão colocada pela religião evangélica, a ponto dela ter se tornado inimiga, a gente tem que deixar isso claro. Eu falo isso sempre. A palavra é importante. A palavra é muito importante. Se tem uma coisa que eu aprendi com pensadores africanos, e aí africano mesmo, não estou falando de preto brasileiro, preto americano, preto europeu, não. Estou falando de africano. Immobile, et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans, et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui généralement ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, Voilà. sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc, il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme? Alors, la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés. Mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages. Et chaque étage a 3 degrés. E chaque degré... É a importância da palavra. E quando a gente não dá nome às coisas, quando a gente não nomeia as coisas corretamente, a gente incorre em engano, leva os outros para o engano e engana os outros. Certo? Pode parecer semelhante, mas sem nuances. O fato é que não dar nome às coisas, não dar às coisas o nome que elas têm, é prejudicial para o entendimento. E se é prejudicial para o entendimento, bom, é na ignorância, nas trevas da ignorância, que o mal faz a sua morada. Portanto, é importante dizer, setores da igreja, particularmente os evangélicos, são inimigos da classe trabalhadora e, como tal, devem começar a ser tratados enquanto ainda é tempo. Porque estão entrando nas PMs. Estão entrando nas PMs. Em breve eles vão estar organizando milícias. E aí às vezes as pessoas se perguntam, nossa, como é que o Iraque ficou daquele tipo? Como é que o Afeganistão ficou daquele tipo? Né, com os radicais sunitas. Exatamente é o caminho que a gente está perseguindo.
certo? É exatamente esse o caminho. Se nós não fizermos nada, o que aconteceu na Arábia Saudita, no Afeganistão, vai acontecer no Brasil. Perfeito? Então, se você mora em Catalão, se você mora na região, se você está passando pela BR-050, a pelota do Curió é tão boa, o churrasquinho dele também é uma delícia, mas está cheio de churrasquinho bom por aí. O dele é ótimo, mas alguns outros são ótimos também. Agora, a pelota dele é uma coisa extraordinária, extraordinária. Você está passando entre Tumbiara e Paracatu, compensa você fazer um desvio de 150 km só para vir provar a pelota do Curió. Que eu vou falar para vocês, aqui é um homem que sabe fazer a pelota igual fazia meu finado avô e minha finada avó. Pensa num troço gostoso. E graças ao verdureiro eu consegui R$6 em dinheiro. Porque, como eu disse, ele não aceita Pix, nem cartão, nem nada. Ali é um esquema bem raiz, né? Mas graças a Deus, tô com a minha pelota em mãos, né? Aqui ela tá no saquinho. Saquinho branco aqui. Não tem aquele negócio de isopor não, tá, gente? Aqui ele é bem limpinho, nossa, ele é muito limpo. Mas o esquema aqui é raiz mesmo. Meu finado avô, que Deus tem a alma dele em sua infinita misericórdia, meu finado avô vinha aqui tomar uma caracu, uma pinguinha e comer uma pelota. Então, não posso falar que ele é tão antigo quanto esse bairro, porque esse bairro foi onde fundou minha cidade 300 anos atrás, né? Mas estaria exagerando, mas é a melhor pelota do estado de Goiás, provavelmente do mundo. Vale a pena. Catalão merece ser conhecida. Falou, cara, respirar aquele ar contaminado com cheiro de barata, beber aquela água contaminada com xenônio, né, radioativo, podem ser experiências que talvez agradem algumas pessoas. Mas se existe um motivo para pelo menos passar em Catalão uma vez na vida, é vir aqui no Curió comer uma pelota. Se você for de Guaraná, tomar um Guaranazinho mineiro geladíssimo. E ele vende a cerveja, as barrigudinhas, né? E também pinga, de engenho. Mas tem daquelas outras esquisitas, tipo Velho Barreira, esses trem. É um lugar massa, frequentado do mendigo ao fazendeiro, da criança ao aposentado. Sabe, não sei se vocês viram a imagem, é um povo bem simples mesmo, que frequenta lá, mas e pessoas não simples também. Pode ver que tem dessas caminhonetes de rico. É um lugar, como é que chama? Eclético, né? A palavra é essa, eclético. É um local muito eclético. Muito eclético. Vale a pena comer uma pelotinha lá. Se vale. Mas voltando ao nosso assunto. A questão dos evangélicos, dos carismáticos católicos e de alguns setores reacionários protestantes, pentecostais quase todos, e até espíritas, terem se tornado inimigos da classe trabalhadora. É a teologia da prosperidade. Eu penso que pouca coisa mais anticristã, não é que não é cristã, é que é anticristã, do que a teologia da prosperidade. A Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ela opõe-se frontalmente à teologia da prosperidade. Os católicos, principalmente os mais reaças, eles adoram falar que a teologia da libertação é proscrita. Não é isso, não é verdade. Alguns aspectos dela foram, ela em si não. Mas ninguém abre um pio para falar da teologia da prosperidade. Essa sim, proscrita integralmente por Leão XIII no século XIX ainda. No século XIX ainda, na Rerum Novarum. E a atual bula papal do Papa Francisco também é muito incisiva nesse termo, né? Que capitalismo selvagem, capitalismo, né? Acho que não sei honesto, capitalismo e cristianismo não convergem, nem devem convergir. Perfeito? Agora, tá cheio de pastor, eu nem vou postar a imagem, porque são tantas, e aí a gente dá essa discussão, caráter que a gente não quer dar.
né? Mas a quantidade de pastor tá cheio de imagens na internet, gente. Falando, ó, não é para votar no Lula, não é para votar no PT, quem votar no Lula do PT é nosso inimigo, é inimigo de Deus, sai da minha igreja, não sei o quê. É Bolsonaro 22 e antes foi Bolsonaro 17. E verdadeira idolatria, né? Mas a idolatria não é só o miliciano de inteligência limítrofe. A idolatria é o dinheiro. É tudo que o bolsonarismo representa, cara, é dinheiro. Por isso que cada vez mais eu fico angustiado e revoltado com essa famigerada teologia da prosperidade, que diz que se Deus lhe ama, Ele vai fazer você ser próspero, vai fazer você ser saudável, ser rico, resolver seus problemas, lhe arrumar um marido, lhe arrumar um casamento, lhe arrumar um carro do ano, lhe arrumar um apartamento, resolver todos os seus problemas, quando eu vejo exatamente outra coisa na Escritura. Jesus nunca prometeu coisa desse tipo para os seus discípulos, ao contrário, o que é que Ele disse? O caminho é estreito, a porta também é, e se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É por isso que às vezes igrejas estão lotadas de gente, mas que tipo de evangelho está sendo pregado lá? A quem eles estão seguindo? Que Cristo eles estão seguindo? Não é o da Escritura, com certeza, mas é um fabricado por falsos profetas e mercenários que fazem da religião e do cristianismo fonte de lucro. Teologia da prosperidade. Acrescenta! Você tem fé para falar isso para Deus? Aumenta! Acrescenta! Eu não sei o que você faz, com o que você trabalha, do que você vive, mas eu tô falando sobre bênçãos financeiras. Abre as tuas mãos assim. Atente para o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 15. Pois a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Vamos analisar o que isso quer dizer. Jesus vai ser o nosso maior exegeta agora, analisando essa frase. O que Jesus quis dizer é que o que mede o valor de uma pessoa não é o que ela tem, não são os bens materiais, mas aquilo que ela é em Cristo Jesus. A vida de um cristão não consiste nos bens que ele tem. Vocês já perceberam como a teologia da prosperidade anula o fato de que Cristo veio para transformar o interior da pessoa? E o que parece é que esses pregadores estão clamando pela ajuda daquele que gosta do poder, da ostentação, da soberba e não pelo próprio Cristo. É importante lembrar que em Gênesis, Eva caiu porque ela caiu no conto da serpente. A serpente garantia poder, o desejo do poder e de ser igual a Deus é o que fez o pecado entrar na humanidade. E é por isso que igrejas bíblicas estão vazias, porque eles confrontam o pecado do pecador e falam do verdadeiro evangelho, das boas novas de que Cristo Jesus veio ao mundo. Enquanto que igrejas hereges que falam mentiras, coisas sem embasamento bíblico, estão lotadas porque elas não cansam de massagear o ego de pecadores e de enaltecer o homem, tirando Cristo do centro do evangelho e colocando a nós mesmos pregando prosperidade financeira, ao invés de pregar a boa mensagem da cruz. A idolatria é o dinheiro. O negócio deles é dinheiro. Tá evidente isso, como eu disse, não precisa de eu ficar falando. Tá cheio de imagem, tá cheio de notícia, tá cheio de causa, né? Por exemplo, o avião com 300 quilos de skunk pertence a uma famosa designação, conecta uma famosa ex-ministra a que vê Jesus em árvores. Interessante, né? Ela vê Jesus em árvores, mas não consegue ver Jesus no irmão, na irmã, não vê Jesus no gay, não vê Jesus no pobre, não vê Jesus no preto, não vê Jesus no que pratica outra religião. E aí deixa eu falar rapidamente sobre esse negócio de outra religião. Para não falar que Jesus nunca atacou outra religião, bom, na verdade ele atacou sim. Ele vivia no Império Romano, na região palestina, famosa por ser lar de uma porrada de religião. Muitas religiões que ainda existem até hoje, Mazdaísmo, Zoroastrismo, Yazdeísmo, Judaísmo, já existiam naquela época. E existiam também outras religiões. Existiu o paganismo grego, paganismo romano, paganismo egípcio. Jesus, ele mesmo morou no Egito. Então conviveu certamente com adoradores de outras religiões por muito tempo. Certo? Isso aí é ponto, é fato.
E para não falar que ele nunca atacou outra religião, ele atacou os seguidores de Mormon, que é o dinheiro, é o bezerro de ouro. Ele atacou outra religião? Atacou sim. É exatamente o que eles professam, os seguidores do dinheiro. Certo? Mormon, dinheiro, grana. As pessoas, os mercadores do templo. Os mercadores do templo. Essa foi a única religião que Jesus falou contra. As outras ele manteve um silêncio ultra respeitoso. Inclusive chegou a fazer parábola com os samaritanos. Certo? Só um momento, gente. Bom, as verduras o cachorrinho não come, mas a pelota é minha. Gente, eu sei que o consumismo é uma coisa feia, mas chegou queijo. E eu tava tanto tempo sem comer que eu não resisti. Comprei. Né? Podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar sequestrando. Mas tinha um queijinho tão bonito que, né, na verdade não era tão bonito assim. Mas ele tava numa textura tão boa, sabe? Que negócio meia cura, que eu não resisti. Enfim, né? A gente peca. Se bem que eu nem sei se isso é pecado, né? Na verdade eu tô com fome aí. O que tem eu comprar um pedaço de queijo? Bom, o fato é que eu entendo, de verdade, eu entendo que o presidente e muita gente ligada a ele tem que fazer concessões e tem que adotar um tom covarde, né? Você chama isso de moderado, como queira. Mas é importante, pelo menos, ter a clareza implícita de que os evangélicos atualmente são inimigos da classe trabalhadora e é conveniente que o quanto antes eles sejam tratados como tais, porque senão nós vamos ter problemas sérios no futuro. Senão daqui 5 anos alguém vai ver esse vídeo e falar: porra, o Leider alertou lá atrás que a gente devia fazer alguma coisa enquanto tinha tempo, enquanto a Igreja Universal não virasse Exército Universal, a Assembleia de Deus não virasse Talibã cristão. Então, enquanto a gente tem oportunidade, enquanto a gente tem chance, enquanto a gente ainda tem um mínimo de força e coesão, e aí paz entre nós, guerra aos senhores. Porque não somos nós da esquerda que somos vítimas potenciais deles, não. Os próprios identitaristas, deixa eu até colocar um vídeo aqui para mostrar isso. O Brasil não realiza cirurgia de redesignação sexual em menores de idade. O deputado Guto sabe disso. Quantas vezes vai ser necessário trazer profissionais médicos aqui para essa informação ser apreendida? É correto dizer que São Paulo está removendo seios saudáveis de meninas menores de idade? Evidentemente que não. Isso nunca foi feito. Isso nunca será feito. O Guto, pela segunda vez seguida, ele vem aqui e ele pergunta: é verdade que o estado de São Paulo está amputando mamas saudáveis de menores de idade? Sendo que, com muita facilidade, joga no Google a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2019, onde ele pode ler que não existe cirurgia de redesignação sexual em menores de idade. Também já nos foi dito por 2 médicos especialistas que não existe qualquer tratamento, sequer tratamento hormonal em crianças. Ou os deputados estão com uma dificuldade de compreensão cognitiva, de entendimento, ou eles estão fazendo isso só para fazer um corte na rede social, só para gerar algum constrangimento. O deputado Guto e todos os deputados sabem, o antigo não realiza cirurgia de redesignação sexual. O Brasil não realiza cirurgia de redesignação sexual em menores de idade. O deputado Guto sabe disso. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução de 2019 que descreve o que é possível e o que não é no nosso país. O deputado Guto sabe disso. Quantas vezes vai ser necessário trazer profissionais médicos aqui para essa informação ser compreendida, ser apreendida? Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo poderia estar usando dinheiro
Ministério Público para investigar coisas mais importantes. Então, os próprios identitaristas correm risco, certo? A direita laica, eles não são inimigos apenas da classe trabalhadora. Eles não são inimigos apenas da classe trabalhadora. Eles são inimigos da sociedade. Eles são um perigo. Correto? E era só isso mesmo, gente. Eu não vou falar demais, não. É isso. Correto? Vamos torcer para que no final dê tudo certo. Até.